Boa noite a todos. Estamos ao vivo para mais uma transmissão do IF Aberto, do evento IF Aberto, que está ocorrendo essa semana. Já tivemos 2 lives essa semana, na segunda-feira, com a psicóloga Maria Cecília, ontem com o professor Paulo, com temas muito interessantes. As lives estão todas salvas para quem tiver interesse de assistir aqui na página do IF Sul de Minas, Campus Pouso Alegre. Então, mais um dia, né? Sejam todos bem-vindos. Essa live, novamente, também vai ficar salva para depois compartilhar com os amigos. E o tema hoje é sobre as aulas em tempos de pandemia. Como têm sido essas aulas remotas no IF Sul de Minas, Campus Pouso Alegre. Será uma roda de conversa. Nós trouxemos 2 professoras e 2 alunos para compartilhar um pouco dessa experiência e falar como que tem sido, né, essas aulas remotas aqui no nosso campus, como tem sido essa experiência. Então, para a fala de hoje, eu convido primeiro a professora Emanuele Kopanichin, ela possui graduação em História pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filhos, onde participou como pesquisadora do Núcleo de Estudos Antigos e Medievais, com a temática Religião e Sociedade. É mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal de São Carlos, onde realiza sua pesquisa de doutorado. Os principais temas de pesquisa são Estado e Sociedade Civil, Instituições Políticas, Desenvolvimento Municipal, Identidade e Memória, Ditadura Militar, Política Externa, Religiões e Comportamento Político. Seja muito bem-vinda, professora Emanuele. Temos também a professora Elisângela Aparecida Lopes Fialho. Ela é doutora em Literatura de Língua Portuguesa pela Pontífica Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC Minas, bolsista CAPES, mestre em Estudos Literários pela Universidade Federal de Minas Gerais, graduada em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais, professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas, o IF Sul de Minas, Campus Pouso Alegre, atuou como pesquisadora do Núcleo de Estudos Interdisciplinares da Alteridade, de 1999 a 2015, e do Grupo de Pesquisa Letras de Minas, da UFMG, de 2007 a 2017. Desenvolve atividades docentes na área de estudos literários, linguística textual, práticas pedagógicas, atua profissionalmente ainda como corretora de redação e processos avaliativos em instituições públicas e, como pesquisadora, atua nas linhas de estudo crítica machandiana, literatura afro-brasileira, literatura de gênero, literatura brasileira contemporânea. Então, seja bem-vinda, professora Elisângela. Temos também a participação dos alunos João Gabriel da Costa Silva, do 3º ano em administração, né, 3º ano de ensino médio integrado do nosso campus. Seja bem-vindo, João. E a aluna Tainá Rafaele dos Santos Silva, do técnico integrado em edificações. Seja bem-vinda, Tainá. Acho que a Tainá voltou. Então, pessoal, muito obrigada pelo aceite do nosso convite de estar aqui hoje, compartilhando um pouco das experiências, né, trazendo um pouco do que nós temos passado. Acho que não é só o IF Sul de Minas, Campus Pouso Alegre, né, que tem tido aulas remotas. Algumas instituições não iniciaram, mas estão em processo de volta às aulas de forma remota. Então, eu acho que a fala de vocês hoje vai contribuir para todo o público, tá? Então, para direcionar a fala, nós vamos fazer uma roda de conversa, eu dividi em 3 momentos, né, que cada um vai ter a oportunidade de falar sobre isso em cada um dos momentos, e depois nós vamos abrir para as perguntas. Então, quem está aí online no Facebook poderá enviar perguntas no chat, e pode ser tanto uma pergunta direcionada a algum das pessoas, ou as professoras, ou algum dos alunos, ou pode ser uma pergunta geral, tá? E aí nós teremos uns 20 minutos no final. Então, para começar, eu gostaria de saber, né, de vocês, como que foi o início das aulas remotas, né? Como que foi essa transição do ensino presencial
para o ensino remoto, né, devido à notícia dessa pandemia, algo tão inesperado para todos nós, né, em março. Então, eu gostaria de começar com a professora Emanuele. Boa noite, Daniele. Boa noite a todos que estão nos ouvindo no IF Aberto. Obrigada aí por vocês estarem nos ouvindo, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Nossa, o início das aulas foi bastante. Eu tenho duas palavras para quando a gente entrou na pandemia: é frustrada e preocupada. Frustrada porque quando a gente começa um ano letivo, o professor, quando ele dá início a uma aula, né, ele na cabeça dele, ele tem todo o curso, né, todo o discurso, como que eu vou encaixar cada uma das minhas peças, como cada turma vai reagir, né, a tais propostas. Então, a gente tem no nosso planejamento, né, um sonho de um curso que a forma como ele vai se transcorrer. E, e foi muito repentino, né? Como parecia, talvez tenha sido até uma ingenuidade nossa, a gente achar que ia demorar tanto para que, né, a gente chegasse a esse ponto. Mas eu me lembro que eu, uma semana antes da gente parar os estudos, eu com os segundos anos, a gente estava vendo mineração. E aí eu falei com eles, não, a gente vai fazer uma viagem a uma cidade histórica, a Ouro Preto, vamos ver o que dá. E aí eles falaram, professora, será que vai dar certo por causa da pandemia, alguma coisa? Eu falei, imagina, acho que não vai chegar a essas proporções. Assim, eu pensei isso na terça-feira. E aí, na segunda seguinte, as aulas foram suspensas. Então, quer dizer, né, é um pouco frustrante, assim, né, do tempo que você pensou que ia gastar com seus alunos, e aí não vai passar, né? O ano transcorreu, né? E outra coisa é a preocupação, né, que a gente tem, porque a gente aderiu à modalidade do ensino remoto da forma como deu, porque é assim mesmo, né, que as coisas aconteceram em todas as instituições de ensino. A gente vai se adequando conforme o carro está andando. E me preocupava muito os alunos que não tinham acesso, me preocupava a forma, né, de ambiente de estudo, se a gente ia conseguir se conectar, né, porque também tem isso, eu ia precisar aprender a encontrar novas formas, então também fiquei um pouco preocupada quando tudo começou, mas aí no andar da carruagem as coisas foram se ajeitando, mas essa é a minha percepção do início do ensino remoto. Tá certo, obrigada, Manu. Agora a professora Elis. Oi, gente. Primeiro eu queria agradecer também pelo convite, né, para participar desse encontro hoje. Agradecer à comissão organizadora do IF Aberto e dizer que é importante que a gente tenha esse espaço, né, para discutir essa modalidade de ensino que a gente está nela inserida. Também quero agradecer a Daniele pela receptividade, Manu pela presença, e o João e a Tainá também por dividirem conosco esse espaço. Primeiro, gente, lá, quando as aulas presenciais foram suspensas, né, e logo em seguida a gente já iniciou a modalidade remota na nossa escola, acho que no início, assim, naquelas primeiras semanas, eu acho que eu estava um pouco ingênua, assim, eu não acreditava que aquilo fosse durar. Então, eu me planejei, na medida do possível, para realizar aquilo num período curto de tempo, né? Esse foi o primeiro sentimento. Vou ficar um tempo curto, talvez esse primeiro bimestre, assim. Não houve muito tempo, assim, nessa transposição, né? Então, grandes planejamentos não puderam ser feitos. Como a Manu falou, a gente foi construindo o percurso andando, né? E aí, gente, depois de passar dos 10 primeiros dias, assim, eu fiquei muito desesperada, principalmente na adequação do que eu havia programado, né, 1000 planos para 2020 para realizar com os meus alunos. Primeiro isso, eu vi que eu precisava rever tudo. E o segundo, que eu acho que foi o elemento mais angustiante, desesperador, foi adequar a minha vida inteira para oferecer o ensino remoto, né?
porque, como vocês, meus colegas, sabem, além de ser professora, eu sou mãe, tenho uma criança de 4 anos e meio, né? Meu marido também entrou no sistema de trabalho remoto, e de repente o ambiente da minha casa se tornou um ambiente do trabalho, com a criança no meio. Foi uma loucura. Eu já não sabia mais o que fazer. As aulas online, ela sempre tinha um fundo musical da Peppa Pig, né, de um trem assim, e os meninos já até brincavam e falavam: hoje a Alice está assistindo o quê? Pica-pau, Peppa Pig, era a época bem da Peppa Pig. Então, gente, foi uma loucura, assim. Aí eu entrei num desespero, falei: eu não vou conseguir fazer, não vou dar conta disso. De lá, né, abril até agora, setembro, eu venho readequando essa angústia, né, tentando adaptar o espaço e me adaptar a essa nova modalidade de ensino, mas não tem sido fácil. Então, acho que o maior desafio foi esse. No primeiro momento, uma ingenuidade, no segundo momento, um desespero, e eu vivo agora oscilando entre essas duas coisas. Muito bom, Elis, obrigada. Agora, a Tainá. Boa noite, gente. Muito obrigada também pelo convite. Muito bom estar na presença de todos vocês. Para mim, como uma aluna do terceiro ano, sentimentos que definem tristeza, porque nós tínhamos planos muito grandes para o terceiro ano, como a maioria de quem teve terceiro ano planeja a formatura, fazer trote. A gente já estava com tudo basicamente planejado. Aí, quando veio a pandemia, eu também achei que ia durar no máximo uns 2 meses, assim, e a gente ia passar por isso, ia dar tudo certo. Aí, quando de 2 meses foi para 3, 4, e aí eu fui caindo na realidade, e eu até hoje estou tentando me adaptar. É uma superação para mim, porque eu gostava muito da aula presencial, eu nunca fui muito de ficar na frente do computador para estudar, então para mim foi uma superação muito grande. Eu tive que me adaptar como a maioria dos professores também. Eu tenho uma irmãzinha pequena, então eu acabei virando mãe dela também em tempo integral. Então, para mim, foi essa dualidade que virou. Eu adaptar meu ambiente familiar também a um ambiente de estudo. Então, ainda continua sendo uma superação para mim, mas junto com os professores, a gente aos pouquinhos está superando. Ok, obrigada, Tainá. João, sua contribuição? Assim como os demais, gostaria primeiro de dar boa noite, agradecer a equipe do IF Aberto pelo convite. Eu acho que a palavra que a Manu utilizou é a perfeita, frustração. Não ser, mas como monitor de projeto de cultura, né, a gente já tinha todo uma grade estruturada e a pandemia da Covid acabou destruindo tudo que a gente tinha planejado, né? Acho que é a palavra correta. E nos forçar, né, no caso dos projetos de cultura, a se reinventar, para não ficar parado, para não sermos esquecidos. Mas eu acho que a pandemia ela foi, principalmente na parte educacional, né, para reinvenção. Eu acho que é um tempo onde a gente pode refletir muito, né, sobre problemas mesmo anteriores ao ensino remoto e aprender bastante, nos profissionalizarmos mais, fazermos correr atrás de coisas e pensar, porque muitas vezes do ensino remoto podem ser aproveitadas, né, no ensino presencial. Eu acho que é um período muito frustrante, mas também muito educativo para a gente, né, para os professores já como educadores e para mim, né, como futuro educador também. Certo. Obrigada, João. Ouvindo a fala de vocês, assim, me veio a palestra de segunda-feira da psicóloga Maria Cecília, né? Que ela fez um histórico, assim, um estágio da pandemia na vida das pessoas, né? E a gente tem ficado nesse movimento de oscilação entre vou aprender uma coisa nova e ao mesmo tempo, eu não dou conta. Eu vou aprender uma coisa nova, não, eu não dou conta, né? E a gente está aqui nesse movimento, mas estamos firmes, né? Agora, nessa segunda rodada, eu gostaria de saber de vocês qual que é a percepção de vocês sobre o ensino remoto, né? Após esses 6 meses de experiência. O que vocês pensam sobre... a gente discute muito que não é ensino à distância, não é ensino presencial, não é EAD, é ensino remoto, aulas remotas. Então, o que vocês têm para dizer a respeito dessa experiência? Então, primeiro, a Emanuele, por favor.
Eu acredito que para nós, enquanto professores, isso se tornou um problema ontológico, assim, sobre as categorias do ser. A gente olhava no espelho e se perguntava, quem sou eu? O que é esse trabalho que eu estou desenvolvendo todos os dias, né? Foi realmente um destruir e um reconstruir, foi iconoclasta, né? A gente passar por esse processo. E, e sobrevivemos, estamos aqui há 6 meses. Então, de alguma forma, a gente juntou esses cacos e fez aí uma obra de arte moderna, que é alguma coisa, né? Como diria o Drummond, uma flor feia que nasceu no meio do... Mas é uma flor, sabe? É algo, a gente construiu. E essa percepção nos 6 meses que eu tenho é essa, assim, que enquanto professores, né, a gente, na sala de aula, a gente tinha muito esse feeling, essa percepção do aluno, essa conexão que a gente estabelece. E no ensino remoto, né, a gente perdeu essa conexão. Então, ali na sala, a gente olhava e eu já sabia quem está desconfortável com esse conteúdo, quem gostaria de participar, quem está pensando alguma coisa, e aí se eu perguntar, o que você está pensando, Tainá? Aí ela já fala. E isso se perdeu, né? Quem está acompanhando a gente, né, e que não está fazendo ensino remoto agora, nós, durante as nossas aulas, que são em conjunto, por uma questão de conexão, a gente fecha as câmeras dos alunos, né? Porque se tiverem 70 pessoas conectadas, os alunos que estão assistindo por 3G, por exemplo, podem cair, porque é muita transmissão de dados. E a gente entende que isso é necessário. E, ao mesmo tempo, né, isso nos coloca muito mais longe uns dos outros, porque para os alunos essa perda é tremenda também. Porque eles, por mais brigas que eles tenham nas salas, eles são uma comunidade. E eles são uma comunidade que deixaram de se encontrar. E nós, professores, parte dessa comunidade, né? E então fica esse gap entre nós e os alunos entre si. Então a gente acabou se isolando um pouco e precisou achar uma forma da gente se conectar, que é muito difícil, né? E, assim, em termos de processo de ensino-aprendizagem, eu acredito que foi um processo de seleção natural. Assim. Os mais fortes continuaram de pé e estão tentando, porque exigiu muita autonomia e muita organização diante do caos, né? E a gente sabe que, né, como a gente disse no começo, né, nós somos seres humanos com muitos aspectos da vida, além do trabalho e além da aula, né, os alunos além da aula. E agora a gente não tem essa separação entre o público e o privado. Estou dando aula da minha casa, estão vendo a minha casa, meu cachorro aparece, o que, né? Então essa linha que separava o público do privado se rompeu. Os alunos às vezes, né, precisam fazer coisas dentro de casa e estão assistindo a aula. Então essa organização, alguns alunos conseguiram desenvolver muito bem, outros deram o seu melhor e isso conta demais, eles tentarem fazer, né? E eu percebo que os alunos que tinham mais autonomia, assim, conseguiram ir bem, e os que não tinham, desenvolveram um pouco, né? Tentar se organizar, bom, tem 17 matérias, tem essas demandas. Então, essa autonomia é essencial para quando ele for para o mercado de trabalho, para quando ele for para a universidade. Então, isso eu vejo como positivo também, que se desenvolveu nesses 6 meses. Ok, obrigada, Manu. Professora Elisângela? Eu concordo com tudo que a Manu falou. Eu penso que, assim, para mim, né, gente, pessoalmente, como professora, a minha percepção, ela vem sendo construída, assim, e ela oscila muito. Do ponto de vista, assim, intrínseco, pessoal, né, da Elisângela, professora, e das relações que nós estabelecemos no contexto da sala de aula, é uma perda que não tem precedentes, assim. É até difícil falar desse assunto para mim, porque a ausência da convivência com os alunos é algo assim que eu não tenho como medir, sabe? Isso é uma lacuna gigante para mim, como professora deles.
a gente estabelece contatos, né, via Meet, via as plataformas digitais, mas a convivência do dia a dia, ela fundamenta, ela alimenta, né, a nossa relação professor-aluno, e é por meio dela que muitas vezes o conhecimento se estrutura, né, se desenha e se ajusta. Isso não tem sido possível. Para mim, isso é uma perda que lastimável. E isso reverbera muito em mim, assim, porque eu descobri, né, com a pandemia, que era algo que eu já tinha ideia, mas que com a pandemia deixou muito claro, é que na constituição da minha identidade, a questão profissional, né, ela ocupa um lugar muito amplo e significativo. E eu me vi questionando esse lugar profissional, sabe? Porque em muitos momentos eu comecei a pensar que eu não era mais a mesma professora de antes. E às vezes que eu nem estava sendo professora, sabe? E isso foi muito difícil, assim. Por quê? Porque para mim ser professora é conviver num ambiente, né? É construir o saber dentro da sala de aula, e a gente não estava conseguindo fazer isso mais. Então foi um processo de questionamento, assim, de revisão da minha identidade profissional mesmo. Isso tem sido muito difícil. Esse é o lado mais negativo para mim. Todavia, a gente construiu outras possibilidades, né? Como a Manu bem falou. A gente teve que repensar o nosso fazer docente, né? Tivemos que rever os nossos planos, as aulas programadas, né, as nossas intenções. Tivemos que cuidar ainda mais das questões discursivas, das informações que transmitimos, né, para que não houvesse ruídos. Isso tudo foi um aprendizado, tem sido um aprendizado, né, para todos nós. Acho que isso é um ponto importante da gente discutir, né? Tem coisas positivas, tem, porque senão a gente não teria sobrevivido, gente. A gente tá mesmo aí catando as pétalas da flor que nasce no asfalto, né? E que rompe o ódio, o nojo, a tristeza e faz renascer a esperança. Então, com essas pequenas pétalas que a gente vem reconstruindo, né? E principalmente num processo significativo e sistemático de análise e reavaliação do modelo de ensino que a gente está ofertando. Isso é essencial, porque desde o início do ensino remoto até aqui, houve muita discussão, houve muita reavaliação, houve muito planejamento, para que a gente pudesse ir aparando as arestas e aprimorando, né, o modelo de educação possível nesse contexto da pandemia. É isso. Obrigada, Elisângela. Agora, Tainá. Eu sempre tive uma concepção da EAD como uma coisa boa, porque a minha mãe, ela fez uma faculdade à distância e mesmo ela com 2 empregos, ela mandou super bem. Aí quando eu vi que eu ia passar por uma, eu pensei: "Ah, eu vou me dar bem também". Mas aí eu vi que é uma coisa totalmente diferente, mesmo ela tendo feito uma faculdade, assim, para mim, que eu mesmo nem tendo nem trabalho, eu achei uma coisa super complicada. Aí eu tive que me adaptar junto com todo mundo e, os primeiros meses, assim, foi bem difícil a gente se adaptar à plataforma, que teve um tempo até para moldar ela totalmente, assim, pra gente. Eu comecei a usar mais o e-mail, que foi uma coisa nova para mim também, mas para mim, foi bem uma coisa nova, foi uma coisa muito boa, em tese, porque eu nunca tive uma disciplina, assim, corretinha de sentar e estudar, por isso eu gostava muito mesmo de ir para a escola, porque lá eu perguntava, tirava dúvida com um colega, que é uma coisa super íntima pra gente, eu olhava para o lado, assim, tirava dúvida, aí eu ia na mesa do professor, tirava dúvida, e tudo isso se perdeu. E agora mesmo que a gente tenha os plantões, as coisas, é muito difícil conseguir essa ligação que a gente perdeu de novo. Então, mesmo eu tendo adquirido coisas boas, também as coisas ruins afetaram inimaginavelmente. Nossa, então, foi isso. Obrigada, Tainá. João,
Eu acho que o que a Manu e a Elis falaram é de suma importância, que nós somos seres que falamos com os nossos corpos. Então, no mesmo momento que eles têm insights visuais nossos, que estamos com dúvida, não estamos entendendo nada, estamos absorvendo muito bem o conteúdo, eles têm jeitos, né, trejeitos no físico, de se movimentar, de movimentar a mão, de falar com as mãos, de modo a que o conteúdo seja mais fácil. É igual a gente, hoje no nosso campus, a gente tem 3 turmas de cada ano, né, do integrado, e estamos realizando a aula todas juntas. É bom, né, por esse lado de conexão, mas ao mesmo tempo é ruim. Assim, como toda ciência a gente lida com pessoas, não tem como engessar o método. Então, assim, não tem como você programar uma aula para as 3 turmas iguais. Porque tem uma pessoa específica que tem uma dificuldade pontual, que você precisa explicar de uma maneira diferente. Às vezes o ritmo na determinada turma é mais rápido, é mais devagar. Então, estar com todos muitas vezes é bom por conexão, mas é problemático por isso, porque a gente é obrigado a engessar o modelo, que muitas vezes não é eficiente para todos. Né? Mas eu acho que o campus nosso, né, a Elis como membro da administração do campus agora, né, acho que tem até mais propriedade para falar, dentro do nosso campus a gente colocou um sistema de blocos, a gente entrou cabeça no ensino remoto, a gente, digamos, quebrou a cara, né, no primeiro momento, que não foi algo muito bom, principalmente para nós alunos, mas para os professores, foi uma carga horária muito exaustiva. A gente que tem no ensino integral já tem uma carga horária exaustiva, né? Isso é algo que já está sendo corrigido nos novos PPCs, que já está ficando melhor. E acho que a plataforma, a organização de aulas, o cuidado que a administração ensina, a criação dos grupos de trabalho teve, é essencial. Porque mesmo que a gente esteja enfrentando esses problemas mais no âmbito pedagógico, né, mais os professores, a gente está conseguindo se manter, né? A gente está conseguindo tirar as pétalazinhas e fazer com que aquela flor nasça em outro lugar. A gente está conseguindo seguir para chegar na nossa reta final. Então, mesmo que a gente não podemos dar tal conteúdo porque no ensino perfeito que as disciplinas de exatas sofrem bastante, né? Porque é difícil, por exemplo, dar uma aula de matemática pelo Word, né? Não é todo mundo que consegue visualizar. Então, assim, a gente perde muito, mas o campus está sendo muito bom em focar no final e conseguir ir até o final. Então, a gente passou por um tempo de avaliação que foi essencial, que eu acho que agora a gente já está num formato muito bacana, que muita coisa do formato que a gente está hoje possa ser aproveitada depois. Bacana, obrigada. Eu ouvindo a fala de vocês, eu também aqui, enquanto professora, eu compartilho, né, da fala das professoras Manu e Elis. A gente tem tentado, né, dar o nosso melhor, replanejar, né, mas esse contato com os alunos, esse olhar, né, o que a sala física proporciona, câmera nenhuma, computador nenhum vai fazer o mesmo papel. Eu acho que a gente tem percebido quanto essas relações humanas fazem parte, né? Eu por exemplo, eu não queria ser professora, eu não fui direto a um curso de licenciatura, assim, para ser professora, eu queria ser ou engenheira ou trabalhar com ciência da computação, que são as carreiras dos meus irmãos. E aí eu falava assim, eu queria fazer ciência da computação, aí eu falava assim, mas eu acho que eu não vou dar conta de trabalhar o dia inteiro na frente do computador, não. Acho que eu preciso de gente, eu preciso de dinamismo, eu preciso que tenha coisas diferentes. Então, quando eu fui, né, para um curso de matemática, para licenciatura em matemática, eu me encontrei, porque eu gosto de falar, eu gosto de interagir, e eu falei, não, é isso aqui. E esse ano eu estou aonde? Em frente ao computador, quase que 24 horas por dia, né? Brigando com uma máquina o tempo todo e com uma saudade enorme dos alunos, do contato, né? E cada turma, uma turma diferente, e quanto a gente tem, né, a nossa profissão nos dá essa oportunidade de conhecer tanta gente e de ser tantas, né? Nós, enquanto professores, eu até brinco com os meus e falo assim, a gente entra na sala de aula, é um personagem, né? Você entra, sou professora. Né? E aí a gente incorpora aquilo, e às vezes para uma turma ou outra é diferente. Então, nós temos um pouco de
de teatro, de artes cênicas, de criatividade aflora, né? E esse período remoto, acho que nos priva disso. Mas estamos aí, não é mesmo? 6 meses firmes e fortes e fazendo o que é possível, para que a gente não esmoreça, né? Estamos aí. E aí, agora, nessa próxima rodada, eu gostaria de saber de vocês como que vocês acham que vai ficar a educação pós-pandemia, né? Quais as perspectivas e aprendizados que a gente pode tirar disso? Até porque algumas escolas já estão planejando o retorno presencial, né? Hoje mesmo, aqui no estado de Minas Gerais, já foi anunciado esse retorno para início de outubro, em algumas escolas estaduais. Existe essa discussão na justiça, vai e volta, entra no presencial ou não. E aí, como que fica? O que a gente pode esperar, né, da educação, desse retorno, dessa nova transição para o presencial? O que vocês acham? Começando com a Emanuele, por favor. Eu acredito que tem aspectos do que a gente tem aprendido no ensino remoto, né, que são irreversíveis mesmo. E talvez coisas que nós, enquanto professores, né, fôssemos... a gente sempre esperou demais para entrar na onda tecnológica, né? A gente é apegado no papel, a gente é apegado, né, na prova objetiva que está ali, ninguém conversa um com o outro. E a gente teve que se reinventar para uma avaliação que fosse muito mais, que provocasse muito mais resolução de problemas, que não, a gente teve que pensar em um formato de avaliação que ele não ia encontrar na internet, mas que ele tivesse que construir do zero, e você conseguia sacar quando o aluno conseguiu construir do zero. E isso, né, isso foi um empurrão. Mesmo, e se ele tiver acesso à internet, ele vai ser avaliado pelas habilidades que ele desenvolveu, mesmo tendo acesso à internet. Então, o uso do celular na sala de aula, né, o uso pedagógico, eu acho que a tecnologia, há muito tempo, né, ela deixou de ser inimiga da educação, mas dentro, tradicionalmente, da sala de aula, a gente ainda resiste. A gente tem um apego ao papel, a gente tem, né, vai escrever à mão, que senão não aprende. Não, eles digitam no celular. Então, quer dizer, essa é nós somos empurrados para a tecnologia, e aí, de repente, nós vemos que podemos usar isso ao nosso favor, e devemos. Porque se a gente não entrar, a gente está fora da vida dessas pessoas que são altamente tecnológicas, né? E como professora, assim, eu percebo que nos ajuda a pensar, a repensar em nós, como nós, no ensino presencial, nós tendemos a controlar os processos, tendo como protagonista o professor, porque a aula começa quando eu entro, e aí tem o show, e eu divido eles, e aí faço não sei o quê, e tá tudo, né, e aqui tá cada um na sua casa, né, eles entram, preferencialmente assíncrono, então eles entram em horários diferentes, mas essa mudança da forma de ver os protagonistas do processo da aprendizagem é sempre o aluno. E aí a gente, para provocar esse protagonismo neles no ensino remoto, nós precisamos entender como o aprendizado de cada turma funciona, assim, para provocar. E eu acho que isso pode nos ajudar quando nós retornarmos, né? Inclusive nas próprias aulas. Às vezes eu gravo uma aula, antes eu gravava no Meet e postava. Aí um dia eu assisti, eu falei, meu, que aula chata, eu não assistiria essa aula, vou refazer, vou planejar, vou fazer mais curta, vou parar de falar no meio, e ninguém aguenta. Então, quer dizer, eu me escutei e eu falei, olha, eu vou mudar, né, para que a minha aula chegue. E então isso tem ensinado, e são coisas que, né, que a gente não vai perder, de ter aprendido nesses tempos, a duras penas, mas, né, o quanto nós crescemos. Eu acho que essa experiência é sempre positiva, a experiência do crescimento, né? E, e aí eu acho que é isso que nós vamos levar aí, quando nós retornarmos, né? Seja breve, seja longe, mas nós crescemos, e isso é impagável.
Com certeza. Professora Elisângela? Então, gente, acho que ser professor também traz essa. Estar envolvido na educação também traz esse nosso olhar que consegue ver a flor no asfalto, né? Tirar coisas positivas de um momento tão difícil. Nesse retorno pós-pandemia, né? Nesse retorno ao ensino presencial, em que momento isso for acontecer para nós, mas pensando de uma maneira geral, né, nas instituições de educação, dentro desse que tem sido chamado de novo normal, acho que algumas questões são fundamentais. Primeiro, o papel insubstituível do professor dentro de uma instituição de ensino, dentro da sociedade. Nós vimos e até brincamos e rimos, né, com muitos memes e vídeos curiosos, engraçados e apavorantes de este papel, né, do educador, do professor, sendo exercido, auxiliado aí por outros entes sociais, né, pai, mãe, tio, irmão. Nós estamos vivendo isso dentro da nossa casa também, né, auxiliando aí irmão, filho, e isso muitas vezes nos fazia rir das situações as mais estranhas e engraçadas, né? Dos posts e dos memes curiosos, mas coloca uma coisa para a sociedade brasileira, para a sociedade mundial pensar. Mas eu me refiro especificamente à sociedade brasileira, principalmente em virtude desse lugar do professor na sociedade, né? Acho que o ensino remoto mostra a nós o papel insubstituível do professor. Um segundo ponto que desdobra desse, porque o amplia, é a escola, a instituição escola, como instituição basilar da sociedade, como fundamento da sociedade, né? Porque nesses tempos de pandemia, diante de tantas restrições, a manutenção da escola em seu objetivo maior, que é o ensinar, o educar, para a vida, inclusive, ela tem exercido um papel fundamental, né, para todos nós diante do isolamento. Para muitos de nós, inclusive, envolvidos na educação, alunos, professores, é o que fica, né, diante de todas as restrições, ficou, mesmo que remotamente, via computador, um canal de comunicação, né, um viés de aproximação possível, né. O terceiro ponto, eu acho que a Manu já tocou, é a ideia de que, o preceito de que o saber, a construção que o saber se constrói paulatinamente, né? O saber como uma construção coletiva que envolve os entes, professor, aluno. E aí a gente passa a um outro ponto, que é a questão da autonomia, né? No ensino remoto, a necessidade dessa autonomia do estudante, ela veio à baila, né? Não está tudo pronto daqui para lá. Então a gente, metodologicamente, também já optou, né, por processos de construção do conhecimento. E por último, gente, a ideia de que as TICs, tecnologias de comunicação, né, elas vieram para ficar. E elas mostram para nós, professores e alunos, que o material didático, o material de pesquisa é o mundo da internet. E ele se amplia, né? O que é um material didático? Aqui, o que acessa um aluno para fazer uma resposta a um questionário que eu proponho, né? Não só aquilo que eu ofertei, né? Então, acho que é uma ampliação desse escopo, né, do saber. E isso é muito importante. E o protagonismo estudantil, né? A necessidade de reconhecer o protagonismo dos estudantes nesse processo de formação, né? E também a abertura às demandas que vêm de lá para cá, né? Que chegam dos alunos para nós. E a gente muitas vezes bate essa bola no peito e transforma isso em processo de conhecimento. Acho que são esses fatores principais. Como eu disse, vi coisas boas aí, né? No asfalto da cidade. Obrigada, Elisângela. Agora vamos ouvir os alunos, né? Começando pela Tainá.
Como as duas professoras disseram, a gente tem que também olhar o lado bom disso. E para mim, o que vai ficar depois disso é a valorização das coisas que a gente perdeu, que a gente tinha aula normal e normalmente nem via o quão valoroso era aquilo, e agora a gente vê que aquela relação com o professor ali, o professor todo dia empenhado ali fazendo atividades para a gente, era uma coisa super valiosa. E isso depois da pandemia para os alunos, eles vão aprender a valorizar e também os alunos, junto com os professores, vão saber utilizar o que a gente conseguiu pegar de bom da pandemia, que algumas coisas que a tecnologia proporcionou para a gente. Então, mesmo que a gente queira muito também voltar, como a gente adaptou para EAD, a gente vai ter que adaptar novamente para as aulas presenciais. Então, esse ciclo meio que vai se repetir novamente de adaptação, mas com o tempo, igual a gente está nesse momento agora, a gente vai acabar chegando no equilíbrio novamente e conseguir passar por isso. Certo. Obrigada, Tainá. João? Eu creio que a palavra fundamental para vai ser o protagonismo do aluno, a trazida das metodologias ativas para dentro do ambiente escolar, porque a gente, né, enquanto sociedade, o país, Brasil, nós temos a educação muito desvalorizada e também os guerreiros da educação, né, os professores. É muito causado, né, essa questão salarial, acho que os professores, né, a gente está numa rede federal, então, assim, consequentemente, os professores recebem mais, né, em comparação com os da rede pública, mas ainda assim, não é um trabalho tão valorizado quanto merecia. Então, eu espero, né, que nesse momento onde os professores tiveram que se reinventar, a gente teve muito professor pedindo demissão. Eu falo aqui da minha cidade mesmo. Tenho colegas, amigos meus que são professores que pediram contra instituições porque não estavam dando conta, né, do nível de trabalho, porque quase que quadruplicou, triplicou, né, aumentou muito. Então, espero que os professores sejam, né, melhores valorizados em todo o nosso território, não só pelo país em si, né, pelo governo, mas também pelos alunos, né? A gente tem diversos casos de agressão a professores, né, que é algo muito triste. A gente tem pesquisas falando que menos de 10% dos jovens brasileiros querem seguir na área da docência. É triste, né, porque é a profissão base, é o que vai formar todas as outras. Então, assim, é uma lástima, mas acho que a mudança deve vir em tudo, né? Então, a gente está aqui bem no âmbito por exemplo, eu e a Tainá do ensino médio, do integrado, mas eu acho bacana também a mudança nos cursos de licenciatura, né, nos futuros professores. Porque, igual eu falei, a gente está nesse ensino, professor passa, aluno aprende, repete. E não é assim mais que funciona, a gente tem novas teorias. É legal você aprender Piaget na faculdade, é legal, mas muitas vezes você não vai ao Piaget. Então, assim, você precisa desenvolver nas metodologias, precisa aprender novos mecanismos. A gente tem simuladores, a gamificação do ensino, que é algo muito presente hoje em dia, e que com a tecnologia fica tudo mais fácil. Claro, a gamificação não dá pra gente fazer um bingo, por exemplo, dos presidentes do Brasil sem nada, né? Só com papel, mas assim, a tecnologia é um agregador, né? Ela já não é mais o vilão dentro da sala de aula. Ela é aquilo que agrega, ela é aquilo que traz valor. Então, a mudança que vai acontecer agora no ambiente, não só no nosso ambiente, mas no ambiente geral, é isso. O protagonismo, né? O aluno como centro do ensino, não o esquecimento do professor, né? Mas também um olhar mais dentro do aluno como indivíduo, interpessoal, como parte de um coletivo, né, um ser pensante e um ser agregador. Um ser que ele não tá ali só para ouvir, ele também consegue propor questionamentos que são válidos, que conseguem construir, né, que conseguem todo o processo na aprendizagem. Então, a mudança, eu acho que vai ser o fundamental, né, pós esse momento que a gente está vivendo. Se você me permite, Daniela, acho que fica claro para todo mundo o quanto as nossas relações são importantes no processo educacional, né? E é disso que todos nós acho que sentimos mais falta.
Com certeza, Elis. Aqui nós estamos vendo, né, os dois lados, né, para o professor, como tem sido isso, e o que a gente tem tirado de experiência, e para o aluno. E eu, enquanto professora, eu me sinto, assim, muito feliz de ver que os alunos têm essa percepção de que é importante o papel do professor, que o professor é fundamental, né, e espero que a sociedade saia dessa pandemia com esse sentimento também, né? Do quanto nós, a escola não é nada sem as personagens, né? Eu gosto de brincar assim. Então, é importante o aluno, é importante o professor, é importante, né, a gestão, é importante todas as pessoas envolvidas na educação, e é uma engrenagem que funciona bem quando todos estão ali, né? E o espaço físico faz muita diferença, apesar de estarmos num século que a tecnologia se faz tão presente, se faz tão necessária, em algumas situações não substitui, né, essa relação, né, e não substitui também o local, o espaço físico é importante, né? Espero que a gente saia mais fortalecido. E eu compartilho das professoras essa questão de... A gente sempre discutiu muito na área de educação o quanto a educação mudou no sentido do aluno ser construtor do seu conhecimento, né? A gente discute muito isso, que o professor não é mais o centro, né? O professor é um orientador. O construcionismo vem dizendo isso. E talvez depois dessa experiência a gente tenha sentido mais na pele e tenha feito uma transformação mais efetiva, de entender isso. E, além disso, de entender o quanto é importante as tecnologias, né? Quanto, muitas vezes, ficávamos resistentes e ficávamos no tradicional. Ah, não é isso que funciona. A gente reproduzia o que a gente teve na nossa escola, enquanto professor. Então, nós, professores, pecamos muitas vezes. A gente reconhece isso. Sabemos que, muitas vezes, a gente fica ali na zona de conforto, reproduzindo o que a gente viveu, e dizendo assim, é isso que funciona, funcionou durante tanto tempo. Mas a escola precisa entender que é uma nova sociedade, são novos alunos, e que a gente tem que se reinventar e ser novos professores. Então, eu particularmente aprendi tanta coisa, tanta tecnologia, eu sempre gostei, mas esse período foi mais intenso e necessário, e foi uma forma, assim, um pouco obrigada, mas que eu espero que eu seja uma nova professora em relação a isso. E entender a avaliação, né? A Manoel falou um pouco sobre isso, e nós tivemos uma live com a professora Joelma, no canal do LEM, que foi sobre avaliação, né? E o quanto a gente tem que pensar a avaliação a serviço da aprendizagem, né? E não ao contrário, a aprendizagem a serviço da avaliação, como a gente tem feito, e o quanto é difícil. Eu, como professora de matemática, é muito difícil ficar pensando numa avaliação sem ser aquela prova, aquele exercício, e aí sem um quadro para escrever, né? Até o João comentou essa questão de, às vezes, matemática não dá para entender se não for ali no quadro, acompanhando os cálculos, e eu tive que me reinventar, pensar novas formas de ensinar, pensar novas formas de avaliar, e que isso sirva de lição, né, para a gente evoluir, né? Foi um pouco na marra, né? Mas eu acho que a gente tem que olhar o lado bom disso tudo, né? Assim, espero que a gente saia disso tudo mais fortalecido e com mais sabedoria, né? Acho que essa é a questão. Então, pessoal, alguém quer comentar mais alguma coisa que gostaria de falar, às vezes esqueceu? Podem ficar à vontade. Elisa, você quer falar? Acho que você está mudo. Não quero complementar nada, mas se já houver alguma pergunta, a gente passa para esse momento. Acho que é importante também abrir esse espaço, né, Daniele? Sim. Tá, então estão abertas as perguntas, tá? O pessoal pode enviar. Só para avisar, tiveram algumas perguntas aqui no chat sobre o vestibular.
nós tínhamos programado para hoje uma live sobre o vestibular 2021, como seria, mas tivemos um imprevisto, algumas questões ainda estão sendo discutidas, tá, para o lançamento do edital, e por isso nós optamos por deixar esse momento de explicação sobre o vestibular para uma outra data. Não vai ser possível ser realizada essa semana no IF Aberto. Então, aguardem, tá, as novas orientações sobre o edital, como será o processo. E aí algumas pessoas perguntaram, até já respondemos aqui no próprio chat. Nesse sentido, Daniela, se me permite, eu acho que é mais interessante mesmo que a gente realize uma conversa sobre o vestibular do nosso campus, depois que a gente já tiver o edital, inclusive para que a gente possa trabalhar com as possíveis dúvidas desse documento que rege aí, né, o processo seletivo. Então, fica aí o compromisso firmado de que a gente vai fazer um momento para falar desse assunto tão importante. Acho que vai ter esse momento, né, que todos fiquem tranquilos, que vão ser esclarecidas as dúvidas, mas hoje nós optamos, né, por mudar o foco e falar um pouco sobre as aulas, que também é um tema muito importante e necessário, né. Então, estou aqui aguardando as perguntas, tem algumas pessoas aqui, né, desejando boa noite, alguns dizendo que estão com saudade, saudade das professoras, saudade da escola, estamos todos com saudade. Enquanto ainda não saem as perguntas, eu quero fazer uma pergunta para vocês, né? Quem se sentir à vontade para dizer, o que vocês acham sobre essa volta às aulas presenciais, assim? Será que estamos preparados? Será que a escola está preparada? Será que a sociedade está preparada para essa volta? Como que vocês pensam em relação a isso? Então, é um misto de sentimentos, assim. É um desejo enorme que isso aconteça e um receio muito grande desse passo, né? Acho que não totalmente preparados, não. Todavia, já há, né, grupos de trabalho que estão destinados aí a pensar os protocolos, né, de segurança que nós certamente teremos que seguir à risca. É muita coisa envolvida, e é tão difícil, né, gente, assim, planejar tendo tantas variáveis, né, vamos voltar, quando, de que maneira, isso tudo ainda é uma incógnita, mas é algo sobre o qual a gente tem se debruçado, e ainda há aí um longo processo até o final deste ano, na construção desse esboço do que será o nosso possível retorno presencial em 2021. Ok, mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Começaram as perguntas aqui do público, vou colocar na tela. Então, a Letícia Venâncio perguntou o seguinte: vocês já pensaram em desistir do EAD? Tanto alunos como professores. Se sim, como superaram essa vontade, né, esse desejo de desistir? Deixa eu falar. Eu, como aluna, eu sei que muitas pessoas pensaram, mas eu não pensei, porque eu tenho um medo extremo de repetir de ano, então se eu desistisse, eu consequentemente repetiria de ano. Então, eu tive que me superar, como eu disse que eu não sou muito ligada a sentar no computador, estudar, mas eu tive que me superar por conta desse meu medo. Então, mas eu vi que muitas pessoas, amigos meus também, já falaram: ah, eu acho que eu vou desistir, ano que vem eu tento de novo, recomeço tudo. Mas esse pensamento nunca passou pela minha cabeça e eu acho que é por conta desse meu medo. Então, eu também penso que muitas pessoas que se importam bastante com isso, de estudar e sempre seguir certinho e não repetir de ano, conseguir aprender também, certo? Então, eu particularmente nunca pensei. Mas eu sei que essas pessoas que pensaram é por se sentir incapaz de conseguir lidar com essa educação à distância, mas eu sei que
a gente foi muito privilegiado, sério. Foi uma coisa assim, eu agradeço muito por ter entrado no IF, porque a gente teve um apoio, assim, imensurável dos professores e também dos colegas. A gente se ajudou bastante e ainda ajuda nos grupos da sala. Então, esse foi meu ponto de vista. Eu, se é uma partilha assim um pouco pessoal, né? Mas eu entrei no IF no finzinho do ano passado, então um ano atrás eu estava mudando para Pouso Alegre. E então trabalhei uns 2 meses, mas aí peguei o bonde andando, foi meio né, da forma como deu, e eu tinha altas expectativas de como desenvolver aí, e estar no Instituto Federal como servidor, como professora do Instituto Federal, como a Tainá falou, era um sonho para mim. Então eu cheguei aqui como alguém que viu a sua carreira me conduzir para isso, e seria meu primeiro ano dando aula no Instituto Federal, né? Então, assim, não pensei em desistir, porque todo dia eu dizia para mim mesma: é isso que você sonhava, era estar aqui, era estar com esses alunos, era ter esse ambiente, ter essas condições, né? Isso é o que você sonhou. Então, eu não pensei em desistir, mas sofri bastante para me adaptar, né? E sofri bastante, assim, como eu disse, essa falta dos alunos. Então, não pensei em desistir, porque me apeguei nisso, né? Você está no Instituto Federal e segura essa bronca, que ela é sua, você é a professora de história, corre atrás dos seus alunos aprenderem, sabe? Então, foi um pouco assim. Então, para mim foi algo parecido, apesar que eu já estou no campus há mais tempo, né? Há 7 anos eu cheguei aqui, eu já dava aula em outros lugares, em Belo Horizonte, mas vim para Pouso Alegre para assumir, né, o cargo de professora do campus Pouso Alegre, com muita alegria, e eu tenho muito orgulho da trajetória que eu construí e de ser professora dessa escola, assim. É uma das coisas que mais me causa orgulho, né, na vida. Então, nos momentos de desespero, que foram muitos, eu me apegava a isso. Assim, Elis, você faz disso algo muito importante da sua vida. Como que você vai desistir agora? Como que você vai deixar os seus alunos na mão, né? E, e nos momentos de desespero era isso que eu me apegava, assim. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho esse direito, né? De dizer não, não vou fazer, não vou dar. Foi forçado, foi algo que eu me forcei a refletir, que eu fui construindo. As dificuldades ainda existem nesses 6 meses, né? A adaptação completa desse modelo, para mim, é impossível. Mas eu vejo que hoje eu lido melhor com essa situação do que no começo, né? Então, eu me apeguei a isso, assim, ao meu papel e à minha função como professora, algo que eu escolhi e de que eu tenho muito orgulho. Bom, no meu caso, o desistir do EAD, não, né? Que seria, por exemplo, parar e voltar no outro ano, mas passou na minha cabeça a fuga fácil. Eu saí do IF, voltar para a minha escola estadual aqui da cidade, onde o ensino está bem mais fácil, né? Realmente. E passar o meu terceiro e continuar. O que me motivou? Os meus 2 diplomas, né? Que eu tô lá 2 anos batalhando para conseguir, né? No terceiro. Estar no terceiro ano, que é o ano final, e uma pessoa específica lá, uma professora que me deu unidades e que continuo lá, podendo trabalhar com ela em alguns outros projetos mais isolados agora. Então acho que a oportunidade é o que motiva a continuar, não só continuar do IF, mas também não desistir do EAD. Certinho, obrigada, pessoal. Agora tenho uma pergunta que eu achei muito engraçado, o perfil. O perfil é Max Weber. Não sei quem é esse perfil. Que está perguntando o seguinte: vocês acham que esse isolamento pode causar nas pessoas, em geral, uma mudança em sua essência, causando, consequentemente, alguma alteração na sociedade como um todo?
uma pergunta dessa vinda do Max Weber, assim, você tem ideia do peso sociológico que essa pergunta tem, né? É, eu acredito que sim, né? Não sei o seu nome, mas chamarei de Max. Eu acredito que sim, porque o ser humano é inventivo, né? Então, nós, por mais. Ah, é o eu. Por mais que nós fôssemos, que nós tenhamos mil dificuldades aí à nossa frente, nós encontramos maneiras de criar outras coisas. E foi assim nas outras epidemias, foi assim nas grandes guerras. Quer dizer, nós estamos aqui dessa forma e outra coisa virá. Porque, e aí, como professora de história, né, como cientista social, eu gosto muito de pensar dialética. Nós somos devir, nós somos mudança o tempo todo. Mesmo quando nós não estávamos em pandemia, nós somos mudança. Agora, se essa mudança vai ser para melhor, e isso aí é uma discussão ética que nós podemos fazer, aí pensar em todos os elementos. Mas nós estamos mudando, porque a essência do nosso existir é mudar. E não sei se positivamente, assim, quero acreditar que sim, mais solidários, mais atentos a questões sanitárias, né, mais atentos a questões de educação, né, como a Elis disse, a função social que a escola tem na sociedade, né. Quero acreditar que sim, eu acho que é possível, porque essa discussão é, tá muito avançada entre nós, né? E, e vamos acompanhar aí como que essa mudança vai ocorrer. Eu penso que sim também. Algumas mudanças, né? Primeiro aí a ideia de que nada substitui o talento, né, gente? Nada substitui as relações, né? Nós somos seres sociais e nós vivemos em sociedade e precisamos dessas relações para nos mantermos, né, enquanto sujeitos. Essa é uma certeza que eu acho que pós-pandemia, né? Falo isso porque para muitas pessoas talvez algum isolamento fosse elevado a um grau de algo extremamente importante, né, para si. E a pandemia veio nos mostrar que esse isolamento total é algo que mexe muito com todos nós, né? Acho que essa é uma mudança importante, assim, das construções sociais. Mas também, eu não poderia deixar de falar do meu lugar, né? Do papel que a cultura exerce. Nesse período, então, de pandemia, em virtude do isolamento, cancelamento e suspensão das atividades culturais nos coloca no lugar de sujeitos para o trabalho quase que exclusivamente para isso, né, gente? Quando o lazer possível, né? A não ser via computador, um telespectador ainda mais à distância, né? Então, para mim, fica isso, assim, que a vida social, a vida cultural, elas são imprescindíveis, né, para a nossa existência. E no meu caso em específico, um sentimento de solidão muito grande, né, apesar de conviver com muita gente via computador, de ter meus alunos nas aulas toda semana, um sentimento de solidão muito grande e que eu fui aplacando ao longo desses 6 meses com um companheiro de vida que são os livros, assim. Então, eu li muito mais nessa pandemia do que leria, e organizo meu dia para que eu tenha um tempinho para viver outro, né? Viver o outro, ouvir outras vozes, conhecer outras histórias. Acho que a solidão me colocou nesse lugar, que eu sempre ocupei, né? Mas que se acirrou, que é uma de leitora incondicional. Então, fica também uma questão sobre o papel da importância e o papel da cultura, né? Na nossa sociedade. Tainá, gostaria de falar um pouco a respeito? É meio complicado falar disso, questão da essência, porque a pandemia trouxe à tona os sentimentos de todo mundo. Todo mundo com certeza teve um momento ali de choro, de achar que não aguentava mais passar por aquilo. Então, como eu disse, eu acho que depois do que
e a Elis também reforçou, é a valorização de tudo e principalmente da educação, que a gente vê como isso, a falta disso modificou a vida das pessoas. Então eu acho que depois da pandemia, a gente vai criar mais esse sentimento de valorizar, de cuidar daquilo que a gente tem, que como nós alunos do IF, eu espero que o primeiro e o segundo ano, quando voltar, saiba ver o quão valioso é estudar no Instituto Federal e saber dar o valor certo disso. Então, é isso. Certo, obrigada. O João caiu aqui a conexão, acabou a energia lá na casa dele. Se der certo de retornar, ele já mandou o recado aqui. Aproveitando a fala da Tainá, eu vou colocar aqui a pergunta da Xênia. Que mensagem, né, você, como aluna, gostaria de deixar para os alunos que ingressaram no campus esse ano? Você que está no terceiro ano, né? Você diz os alunos que estão no primeiro agora ou... né? Ela perguntou os que ingressaram esse ano, porque começou fevereiro, março. Eu tenho contato com alguns dos alunos que estão no primeiro ano e eu vi que eles ficaram extremamente frustrados por ser o ano de estreia deles no Instituto Federal, e aí quando vê, isso foi cortado da vida deles. Então, pelo que eu tenho contato com alguns dos alunos, eles estão super ansiosos para ter essa oportunidade de se reinventar ano que vem, no segundo ano, se possível, voltar ano que vem. Então, eu vejo que eles são muito empenhados e eu espero que isso continue, que eles possam realmente aproveitar essa oportunidade que eles vão ter ano que vem e viver como se fosse o primeiro ano deles. Porque é muito importante essa convivência que eles vão criar lá quando essa pandemia acabar. Eles vão reviver esse sentimento ainda no dobro, que é participar dos projetos, que é conhecer os professores de verdade. Então, eu espero que eles sejam muito felizes. E eu deixo a mensagem deles realmente, nossa, dá o extremo valor. Valor para mim é tudo. E eu espero mesmo que eles deem valor, porque eu até emocionada. Eu vou sair do IF com o coração cheio de amor. Esses professores são tudo para mim. E eu vou sair muito grata de lá. Que lindo, Tainá, obrigada. A gente se emociona. Eu acho que vocês do terceiro ano, vocês superaram melhor, né, esse ano, essa pandemia, porque vocês já tiveram essa experiência, já viveram, esse momento, já criaram laços, e vocês têm se ajudado, né, não só o terceiro ano do ensino médio, como alunos do ensino superior que já estão em períodos mais avançados, conseguiram superar melhor, né, e nós temos visto os alunos do primeiro ano do ensino médio, os alunos do primeiro semestre do ensino superior, ficaram mais fragilizados com isso, não tiveram tempo de se organizar, de criar grupos, né, e vocês já tinham esse grupo de estudo, vocês se apoiam, e como o João disse, né, naquele momento que ele disse que não pensou em desistir, porque ele já sabe o que ele quer, ele já está ali, né, almejando aquele diploma, e por que desistir agora? E aí talvez quem entrou possa ter sentido, mas entender que está sendo difícil para todos nós. E não é só aqui, né? É mundial e a gente precisa criar forças e ver um futuro, né? Começar a olhar para frente e imaginar que dias melhores virão. Aqui nós não tivemos perguntas no chat, tem uma pergunta da Luciene. Ela, como não dava para enviar pelo Facebook, porque ela está na página do campus, ela me enviou aqui. Ela disse o seguinte: temos visto professores compartilhando vídeos e fotos de quando os alunos abrem suas câmeras. E aí ela pediu que vocês, as professoras, falassem um pouco sobre essa emoção. E para os alunos, ela perguntou o seguinte: vocês que estão no terceiro ano, sentem que ficaram prejudicados em relação ao ensino? Então, vamos começar com as professoras. Ai, gente, eu nem vou conseguir falar desse assunto.
Mas vamos lá. Vou narrar a experiência que foi comigo, né? Isso aconteceu comigo e com o Manu. Vou falar primeiro, Manu, porque aconteceu comigo primeiro. Então, gente, a gente teve aula síncrona na última sexta-feira, né? Eu e meus alunos do terceiros anos. E eu comecei a aula, né, contextualizando o assunto. A aula tinha como tema a poesia do Drummond, poeta mineiro. E falando muito esse meu sentimento de solidão mesmo, né, assim, de não poder conviver com eles e de estar sentindo, assim, achando chato ficar dando aula sem que eles participassem, né, que é coisa que nunca aconteceu na história do IF Sul de Minas Campo Alegre, desde que eu cheguei em Pouso Alegre, foi ter aula de literatura sem que tivesse dúvida, né, sem que alguém perguntasse. E eu vinha percebendo que pelas aulas feitas, né, no Meet, nunca tem dúvida. Dificilmente alguém aponta, põe no chat ou abre o microfone. Põe no chat às vezes e quase nunca abre o microfone para fazer pergunta nenhuma para mim. E eu estava sentindo muito ruim, né? Estava assim, sentindo só. Coisa de professora que estava se sentindo sozinha. E aí eu dei a aula do Drummond e no final a gente leu A Flor e a Náusea, né? Que é um poema do Drummond, lá da poesia social, que ele vai mostrar todo um contexto marcado, né, pelo isolamento, pela dificuldade de comunicação, contexto de ditadura, né, e de mecanização da vida, muito parecido com o que a gente está vivendo hoje. E eu fui lendo o poema já engasgando, né, e no final ele manda parar todos os bondes e tudo, que uma flor havia rompido o asfalto, né, uma flor nasce e rompe o asfalto, indicando aí a possibilidade de que algo possa mudar, né? Na poesia do Drummond, esse algo é a própria poesia, que exerce uma função social. Então, quando eu terminei a leitura do poema, assim, ficou muito claro para mim que essa metáfora da flor de que Drummond fala, né, que é a poesia como a arte, a poesia como um instrumento de mudança social, era muito importante naquele momento, né? Nesse momento do ensino remoto, da pandemia e no contexto da minha aula. Então, depois que eu terminei, os alunos pediram para eu fechar os olhos, contar até 3, né? Quando eu abri, as câmeras estavam todas abertas. Foi uma surpresa que eles fizeram para mim naquele momento, né? E eu, gente, eu desaguei a chorar. Assim. Foi uma experiência tão catártica desse isolamento que me consome, que isso aconteceu às 9h50 da manhã de sexta-feira e eu só parei de chorar às 9 horas da noite. Nesse período, para tentar lidar com esse sentimento, que era uma coisa muito doida, eu escrevi uma carta, porque foi a maneira que eu consegui vislumbrar naquele momento, né, de externar tudo que eu senti, porque na hora, gente, eu só chorava, tanto que eu interrompi a gravação, porque eu só chorava e eu não conseguia falar muito. Né? Imagina, uma professora de português que as palavras fogem, pois naquele momento fugiu. E aí depois eu escrevi uma carta e postei no Facebook para eles em agradecimento, porque mas foram 12 horas de choro, assim. Por fim, as pessoas já estavam perguntando o que estava acontecendo, né? Eu entrava em outras reuniões chorando. Foi um momento catártico, assim, foi muito importante para mim. E agora, falando disso, eu fico emocionada de novo, porque eu nunca vou esquecer essa cena. Foi um gesto simples e grandioso de carinho. Foi assim que eu li os rostinhos lá, na câmera do meu computador. Depois chorei de novo quando aconteceu com a Manu, só uma observação. A gente, a minha experiência aconteceu nessa semana, né? Então tá muito recente também, mas foi um momento muito especial, assim, para nós, né? O professor Emerson, que é o professor de artes do campus, era uma aula interdisciplinar que nós planejamos para essa semana e também era uma aula muito dura. Sabe aquelas aulas que se fosse presencial, você já estaria para quase chorar? Porque uma aula, né, que a gente fala de tortura, que a gente fala de repressão, que a gente trata uma questão da sensibilidade humana, a capacidade de criar diante de ambientes, né, inóspitos, totalmente inóspitos, né? Então a gente estava sensibilizado já pelo que era o assunto da aula, né? E o Emerson, ele é um coração ambulante, aquele homem, né? Então, vocês imaginem o que foi né, a reação dessa pessoa quando viu os rostos dos alunos. E para mim, assim,
O tema da aula era anos de chumbo. Quer dizer, vai ser pesado o que a gente vai conversar. E eu terminei a aula e eu estava assim, no chumbo, pensando comigo, né? Como estão esses meninos depois de ouvir tudo isso? Sabe? Porque a gente tem essa preocupação, né? A gente não joga uma coisa e deixa, né, acontecer. A gente tem essa preocupação. E foi uma resposta, assim, como se eles dissessem: nós estamos aqui e estamos com você nesse sentimento que vocês estão. E parece uma coisa muito simples, assim, vocês que não estão tendo aulas agora remoto, eles não imaginam o que significa ver, porque eu acho que isso é a construção da ponte, sabe? Foi uma coisa muito simples, apertar um botãozinho que abre a sua câmera. Mas, ao se disporem a fazer isso, eles estão deixando com que nós entremos nas casas deles. E é uma forma de mostrar um suporte, de dizer: nós estamos com você. Né? E acho que isso é o que dá significado para todas essas coisas, né? Que é o que dá significado para a nossa docência. É porque eu virei professora, sabe? Porque eu quero olhar para a cara desses alunos e que eles me digam: nossa, a professora significou para mim, e eu estou aqui mostrando meu rosto porque significou para você também, sabe? E aí a gente se conecta. E aí é o processo da educação acontecendo, né? Se materializando ali. Eu passo para a Tainá. Então, Tainá, a pergunta da Luciene para você, se você considera, né, que vocês, alunos do terceiro ano, se sentiram prejudicados com tudo que aconteceu esse ano? Considerando a questão de estudos, vestibular, que é uma coisa que está na nossa cabeça assim, o tempo todo, eu acho que, em parte, para as pessoas que não conseguiram se adaptar 100% assim, a estudar no computador ou estudar sozinha também, porque na escola a gente tinha também momentos de estudo com os colegas, eu acho que, com certeza, a parte ficou prejudicada, porque com essa perda a gente também perdeu essa parte de ter um momento ali de estudo que você entendia com aquela pessoa, era aquela pessoa. Então, eu acho que nessa questão a gente perdeu muito. E falando como aluno de terceiro ano, eu acho que a gente perdeu um ano importante também em questão de formatura, ser o último ano, aquele ano feliz, alegre, cheio de trote, andar com roupas diferentes. Eu acho que isso foi uma perda também bem significativa, porque a gente já estava com planos totalmente no papel, assim. E aí, do nada, isso acabou, então a gente ficou muito frustrado nessa questão. Mas eu acho que a gente, aos poucos, está superando, assim, mesmo que seja muito triste, que a gente perdeu essas coisas, tanto que, em questão disso, de abrir a câmera, a gente fez uma festa junina, assim, do terceiro ano, entrou os alunos, assim, a gente colocou uma roupa, colocou música, foi super divertido, então a gente se adapta. Então, a gente perdeu sim, mas aos poucos a gente vai superando. E uma coisa sobre o terceiro que eu penso, Daniele, se me permite, é que, né, como a imprevisibilidade, assim, fica mais... Porque a gente sempre diz isso, né, em relação quando a gente perde uma pessoa próxima, né? Quando foi a última vez que eu abracei? Eu me despedi direito a última vez que eu vi, né? Então, eu acho que o terceiro fica um pouco num processo de luto da socialização, né? Porque foi muito abrupta a forma como tudo aconteceu. A gente não teve um tempo de se despedir para dizer um adeus, né? Dia após dia, o ano acabando e a gente dizendo adeus, né? As pessoas se separaram e o tempo passou, né? Então acho que tem um pouco esse sentimento, né? De que foi um pouco roubado esse tempo da socialização mesmo, né? Eu, pelo menos como professora, em relação aos alunos do terceiro, sinto isso, assim, né? Era o tempo que eu tinha com eles, e agora a gente tem sempre uma tela entre nós, né? Uma Você coisa me que eu per- esqueci de falar é que, como a gente também é aluno do terceiro ano e técnico, a gente tinha muitas coisas em relação a, como eu faço edificações, em aprender sobre obras, ir lá fazer um concreto. Então, tinha muitas coisas presenciais que eram, tipo, super importantes que a gente perdeu. Então, aí a gente teve que se adaptar em formas
de aprender mais com trabalhos e essas coisas, mas as visitas técnicas, tudo isso que a gente perdeu também vai fazer muita diferença pra gente, porque também eram coisas que já estava tudo planejado. O terceiro ano era aquele ano perfeito pra gente, que ia acontecer tudo. Então, as perdas só aumentam. Então, vocês me permitem complementar, eu acho que a gente tem aí os dois polos do processo, né, dos quais a gente está falando. Os ingressantes, que não tiveram oportunidade de construir as relações, né, nesse processo de educação entre os alunos e os alunos com os professores, e os concluintes, né. No caso dos concluintes, existe um lastro dessa vida social escolar que eles vão carregar para sempre. Mas um luto, como o Manu comentou, um vazio de não fechar esse ciclo, né? E eu falo isso como professora também, que desde que chegou aqui, estou em todas as colações de grau, adoro ir para os bailes de formatura deles, e nesse encontro da sexta-feira, da abertura das câmeras, foi naquele momento que eu me dei conta, e eu lembro de ter dito isso, assim, gente, nunca mais a gente vai se ver juntos, todo mundo dentro de uma sala de aula. Agora cada um segue seu rumo, né? Vão passar em outros processos seletivos. Então, a gente junto, nunca mais. Isso me deu uma angústia tão grande. Eu sempre sofro um pouco desse processo que é uma marca de uma perda, sabe? Depois das formaturas dos meus alunos. Mas dessa vez foi muito antes, né? Então, isso me marcou muito, assim. Isso é uma coisa que eu vou ter que aprender a lidar, né? De não estar na colação, de não participar do baile, de não me despedir, porque a gente vem num processo de despedida no terceiro ano, né, que vai ao longo do quarto bimestre inteiro, passa pela colação e vai para o baile, uma choradeira só. Isso não vai acontecer, então eu já comecei a chorar antes, né, sexta-feira da semana passada. Pessoal, então a gente já está caminhando para encerrar. Já passamos, né, do tempo previsto para as perguntas. Eu gostaria de agradecer a todos que estão conosco até agora nessa live. A live vai ficar salva, compartilhem com seus amigos, com seus colegas, que porventura não puderam, né, assistir em tempo real, vai ficar salvo para todos terem acesso. Eu acho que foi uma conversa muito bacana, agradeço a todos vocês, todas, né, pena que o João não conseguiu voltar. Eu queria finalizar dando os parabéns para ele, porque hoje é o aniversário dele, e ele com certeza vai ver essa live depois. João, parabéns, muitas felicidades. Eu acho que eu fiz aniversário durante a pandemia. É muito difícil, né, a gente pensar nisso, que é aquele dia especial que a gente gostaria de estar perto de muita gente, de se sentir amado, mas que ele possa se sentir amado mesmo distante, né? E é isso, gente, muito obrigada a vocês, e amanhã nós teremos a advogada Fernanda falando sobre a questão de contratos, né, a relação entre os contratos e a pandemia, possibilidade de revisão, rescisão, quais os direitos que as pessoas têm, muitas vezes não sabem. Amanhã às 7 horas, no mesmo local, no mesmo horário, espero todos vocês. E, pessoal, vamos continuar nos cuidando, vamos continuar firmes, né, nesse propósito que é a educação, que é transformar, né, a sociedade e o mundo como um todo. Estamos aprendendo, errando, mas estamos sempre caminhando, né? E alguém gostaria de falar alguma coisa para finalizar? Quero agradecer a oportunidade, foi muito bom a gente ter tido esse tempinho para conversar. Obrigada, gente, por terem me chamado. Obrigada aí aos colegas, Tainá, João, feliz aniversário, querido. Foi muito bom, foi muito prazeroso, foi bom pensar sobre essas questões juntas. Eu também queria agradecer, e tem uma coisa que eu acho que caracteriza o IF, a gente estando num evento IF aberto, né, é que mesmo em meio à pandemia, o IF não perde a sua função social, né, que é inclusiva, que é transformadora. Então, se você está assistindo essa live, né, é uma live que nos conecta com o IF, um IF que é da comunidade, que é seu,
são professores que podem ser seus, né, que quer trabalhar para que, né, para que o sul de Minas se desenvolva. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu acho que a gente tem que cada vez mais formar pontes, né? Porque, sobretudo na pandemia, a gente deixa isso evidente, né? Que nós temos uma função social a cumprir, que é a educação inclusiva, crítica, humana, né? E que nós estamos aí de portas abertas realmente, né? Eu também queria agradecer pela oportunidade, a Daniele por ministrar a live e a Manu e a Elis por serem professoras tão incríveis. E eu gostei de ter representado o terceiro ano e eu espero que esse sentimento que eu disse aqui, que todos também estejam sentindo, porque nós abrimos as câmeras para vocês porque nossa saudade estava extrema e isso foi um jeitinho de matar a saudade de vocês. Da mesma maneira que vocês se emocionaram por precisar disso, se sentir mais conectado com a gente também precisa disso. E eu sei que esse sentimento que ficou de se sentir mais solitário, todos nós estamos sentindo. E saiba que a gente ama muito vocês e ama muito o Instituto Federal. Só para finalizar, então, eu vou me referir lá à carta. Eu dizia lá, e eu queria deixar essa mensagem, que é o nosso amor, né? A nossa parceria, a flor que rompe o asfalto e faz nascer em todos nós, mesmo em tempos tão difíceis. A esperança da primavera. Muito obrigada, gente. Obrigada, gente. Boa noite a todos e espero todos amanhã.